Houve um momento, ali no final dos anos 60, em que Hollywood simplesmente perdeu o chão. O sistema de estúdios, que funcionou por décadas, produzindo musicais gigantes e épicos históricos, parou de dar dinheiro. As pessoas preferiam ficar em casa assistindo televisão. Os grandes executivos não entendiam mais o que o público queria e estavam jogando milhões de dólares no lixo em filmes que ninguém via. Foi nesse cenário de desespero que a indústria decidiu entregar as chaves do castelo para uma geração de jovens que falava a língua das ruas. O cinema americano mudou da água para o vinho, saindo de histórias comportadas para um realismo sujo, violento e muito mais honesto sobre o que era viver naquela época. Repara que essa não foi uma mudança feita por bondade ou amor à arte, foi uma tentativa de salvar o negócio. Para entender o tamanho do buraco, a gente precisa olhar para o que veio antes. O sucesso estrondoso de A Noviça Rebelde convenceu os grandes estúdios de que o segredo era fazer tudo maior e mais caro. Eles investiram fortunas em filmes como O Fantástico Dr. Dolittle e Alô Dolly, esperando o mesmo resultado. O problema é que o mundo tinha mudado. O público jovem, que agora era a maioria nos cinemas, achava aquilo tudo cafona e desconectado da realidade. Esses filmes foram desastres financeiros tão grandes que quase levaram estúdios tradicionais à falência. Hollywood estava com um produto que ninguém queria comprar e uma estrutura que custava caro demais para manter. Foi aí que surgiu Uma Rajada de Balas, e a gente vê exatamente esse ponto de ruptura. O filme conta a história real de 2 assaltantes de banco durante a Grande Depressão, mas ele faz isso com uma estética que ninguém estava acostumado a ver em 1967. Em vez de glorificar os heróis, o filme foca na adrenalina, no sexo e principalmente em uma violência gráfica que chocou os críticos da época. A gente acompanha a jornada de Bonnie e Clyde, enquanto eles se tornam celebridades no meio do crime. Mas o que importa aqui é como o filme trata a morte. O final é seco e brutal, sem a lição de moral que os filmes antigos sempre traziam. Foi o primeiro sinal de que o público queria ver personagens falhos e um mundo que não fosse perfeito. Logo depois, A Primeira Noite de um Homem pegou esse sentimento de alienação e transformou em um sucesso gigantesco de bilheteria. A história é sobre um jovem que acaba de se formar na faculdade e não tem a menor ideia do que fazer com a vida, acabando em um caso complicado com uma mulher mais velha, amiga da família. Olha como o foco mudou. Não é mais sobre grandes aventuras, é sobre o vazio existencial de uma classe média que tinha tudo, mas não sentia nada. O uso da música popular na trilha sonora, em vez de uma orquestra clássica, aproximou o cinema da cultura pop das rádios. Esse filme provou para os estúdios que a juventude universitária era agora o maior mercado consumidor de cinema. Nessa mesma época, aconteceu algo técnico, mas que mudou tudo na prática: o fim do Código Reis, a censura interna de Hollywood. Em vez de proibir temas, eles criaram um sistema de classificação por idade que a gente usa até hoje. Isso abriu a porteira. Sem Destino é o filho legítimo dessa liberdade. Esse filme foi feito com um orçamento minúsculo, quase como um documentário improvisado sobre 2 motociclistas que cruzam os Estados Unidos transportando drogas. A trama é simples, mas o impacto foi enorme porque ele capturou o espírito hippie, as festas e o conflito geracional de uma forma direta. O sucesso desse filme convenceu os estúdios de que eles não precisavam de estrelas caras ou cenários gigantes. Eles precisavam de atitude. Perdidos na Noite levou esse realismo para um lugar ainda mais sombrio. O filme mostra a amizade improvável entre um jovem ingênuo que vai para Nova York tentar a sorte como trabalhador do sexo e um vigarista de rua que vive em condições miseráveis. É uma visão crua da pobreza, da doença e da solidão urbana. O fato curioso é que esse filme recebeu uma classificação indicativa extremamente restrita e, mesmo assim, ganhou o Oscar de melhor filme. Isso mostra que o público queria ver a verdade, por mais desconfortável que ela fosse. O cinema tinha deixado de ser um lugar de escape para ser um espelho da sujeira do mundo. Na virada da década, Mesh usou o humor para falar de algo que ninguém queria tocar: a guerra. O filme se passa em um hospital de campanha durante a Guerra da Coreia, acompanhando um grupo de médicos que usa o sarcasmo e a insubordinação para aguentar o horror do dia a dia. Na prática, todo mundo sabia
sabia que o filme era sobre o Vietnã. Ele foi um sucesso porque deu voz ao cinismo da juventude em relação às instituições militares e ao patriotismo cego. Foi a prova de que a comédia podia ser tão política e subversiva quanto o drama. Aí veio Operação França, que mudou o jeito de filmar a ação. A história segue um detetive de Nova York tentando interceptar um grande carregamento de heroína. O que chama a atenção aqui é a crueza. Não parece um filme de estúdio, parece que a câmera está perseguindo os personagens em tempo real pelas ruas sujas. Hollywood aprendeu aqui que o público queria sentir o impacto físico das cenas, fugindo da perfeição artificial dos filmes antigos. A ação agora precisava parecer um documentário urgente. Quando a gente chega em O Poderoso Chefão, a nova Hollywood prova que conseguia fazer arte autoral em uma escala monumental. O filme acompanha a sucessão de poder dentro de uma família da máfia italiana, focando na transformação do filho mais novo em um líder implacável. Repara na iluminação e no ritmo. É um filme escuro e lento, que trata o crime com uma profundidade psicológica inédita. Ele não é apenas um filme de gangster, é um estudo sobre o capitalismo americano. O sucesso foi tão absurdo que mudou o patamar do que um filme de prestígio poderia arrecadar, salvando de vez as finanças dos estúdios. A indústria então percebeu que podia usar essa nova liberdade para transformar gêneros populares em eventos culturais. O Exorcista foca em uma menina de 12 anos, que começa a apresentar comportamentos estranhos, levando sua mãe a buscar ajuda em padres. Na prática, o filme usou o horror e os efeitos especiais para discutir a crise da fé e os medos de uma sociedade em transformação. As pessoas faziam filas quilométricas para serem aterrorizadas. Foi aqui que Hollywood aprendeu a criar o filme-evento, aquele que todo mundo precisa ver para participar da conversa. No auge desse período, Chinatown entregou um dos roteiros mais perfeitos da história. A trama segue um detetive particular em Los Angeles que acaba descobrindo uma rede de corrupção envolvendo o fornecimento de água da cidade. É um filme sobre como o poder corrompe tudo e como às vezes o mal simplesmente vence. Ele representa o ápice do pessimismo daquela geração. Não havia mais heróis que salvavam o dia no final. O público aceitava finais tristes, porque a realidade lá fora, com escândalos políticos no governo, também parecia sem saída. Essa sensação de desespero urbano chegou ao limite com Taxi Driver. A história acompanha um veterano de guerra solitário que trabalha como taxista nas noites de Nova York e começa a desenvolver uma obsessão em limpar a sujeira da cidade através da violência. O filme é um mergulho profundo na mente de alguém ignorado pelo mundo. Taxi Driver é importante porque encerra a fase mais experimental e sombria da nova Hollywood. Ele mostra que o cinema podia chegar a lugares psicológicos onde ninguém mais ousava ir, mas também indicava que aquela fórmula de pessimismo estava chegando ao seu limite de exaustão. Enquanto uns olhavam para a escuridão, outros começaram a olhar para o passado, com loucuras de verão. O filme acompanha um grupo de adolescentes em seus carros em uma única noite de 1962. É uma história sobre o fim da inocência, embalada por rock clássico. Esse filme é fundamental porque ele introduziu a nostalgia como um produto comercial de massa. Ele mostrava uma juventude que, apesar de rebelde, sentia falta de um tempo mais simples. Foi o ensaio geral para a volta dos grandes sucessos de entretenimento que não queriam mais questionar o mundo, mas apenas divertir. Aí as coisas mudam definitivamente com o tubarão. A trama é simples. Um grande tubarão branco ataca banhistas e 3 homens precisam caçá-lo. Mas a importância aqui está no que aconteceu fora da tela. Foi com esse filme que nasceu o conceito de blockbuster de verão. O estúdio lançou o filme em centenas de cinemas ao mesmo tempo e investiu pesado em propaganda na TV. A experiência de ir ao cinema passou a ser sobre o susto e o evento coletivo. O foco saiu do drama pessoal e voltou para o espetáculo puro, transformando o cinema em uma máquina de vender ingressos em escala global. O encerramento desse ciclo veio com 2 extremos. De um lado, Apocalipse Now, que mostra a jornada de um capitão do exército para encontrar e assassinar um coronel que enlouqueceu na selva durante a Guerra do Vietnã. A produção desse filme foi um caos total, durou anos e quase levou o diretor e o estúdio à loucura. Ele representa o momento em
em que o ego dos diretores, autores, ficou grande demais e caro demais para ser controlado. Hollywood começou a ficar com medo da liberdade que tinha dado a esses jovens. Do outro lado, Guerra nas Estrelas abriu a porta para o futuro. O filme é uma aventura espacial clássica sobre um jovem que se junta a uma rebelião para salvar a galáxia. Depois de uma década de filmes realistas e tristes, o público estava pronto para o escapismo total. O sucesso não veio só da bilheteria, mas dos brinquedos e produtos, criando uma franquia eterna. O cinema de autor deu lugar ao cinema de fantasia, que abraça a nostalgia. A indústria aprendeu que filmes que fazem a gente se sentir como crianças de novo são os que realmente dominam o mundo. O que a gente aprende com esse período é que Hollywood é um organismo que se adapta para sobreviver. Eles deram liberdade total aos diretores quando o dinheiro acabou e tomaram essa liberdade de volta assim que descobriram que blockbusters de fantasia davam mais lucro e menos dor de cabeça. O cinema que a gente vê hoje é o resultado direto desse cabo de guerra entre a visão artística radical e a necessidade de criar grandes eventos comerciais. A gente passou da revolução nas ruas para o espetáculo nas estrelas, mas a estrutura do negócio nunca mais foi a mesma. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Se quiser sugerir um tema pra gente, comenta aí.